Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader. Olá, boa noite. Você é uma pessoa solidária? Você sabe que a solidariedade ela faz bem para a sua saúde? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da solidariedade. Nós vamos estar entrevistando aqui a gerente do SESC de Rondonópolis, a Rejane Gonçalves de Souza, conversar sobre um projeto muito bacana chamado Mesa Brasil. Você vai acompanhar, vai entender o que é esse projeto. Eu queria mandar um grande abraço para as pessoas que estão interagindo no nosso Facebook, a Cida Almeida, a Sânia Nunes, a Leila Serra, muito obrigado. E você que ainda não entrou no nosso Face, entre lá, todos os quadros do programa, as entrevistas estão lá, compartilhe com seus contatos para que a gente possa levar o programa Veritá para um grande número de pessoas. Eu queria também mandar um grande abraço para a Gabriela Rossato, da Sierra Móveis, que tem gentilmente ajudado aqui o programa com os móveis. Gabriela, muito obrigado, que Deus te abençoe. O programa está começando, fique conosco. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa, todo mundo vê, o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Olá, aqui é a Simone do programa Veritá. Eu estou aqui hoje para convidar todas vocês a estarem contribuindo, participando do Mega Bazar da Avroc. Isso mesmo, dia 11 de junho, a partir das 9 horas da manhã, lá no CIE. Nós vamos estar vendendo vários tipos de peças, roupas, sapatos. Você tem que participar e ajudar a Avroc a manter essa instituição que tanto ajuda a nossa sociedade. Eu conto com vocês, dia 11. Nós estamos hoje com a senhora Rejane Gonçalves de Souza, que ela é gerente do SESC aqui de Rondonópolis, e a gente vai conversar com ela a respeito do projeto Mesa Brasil, que é um projeto que visa o combate ao desperdício de alimentos. Rejane, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Rejane, o que é o projeto Mesa Brasil? Então, o projeto Mesa Brasil ele é um banco de alimentos que visa combater o desperdício do alimento. Então, ele tem uma logística que ele busca aonde está sobrando para distribuir para onde está faltando. Então, vocês têm uma equipe que, por exemplo, eu tenho um pequeno comércio, um supermercado, uma quitanda, que eu posso doar para o Mesa Brasil, e o Mesa Brasil vai direcionar para entidades. Seria mais ou menos assim? Exatamente isso. A gente tem um contato com o comércio, com pessoas que tenham alguma coisa sobrando na sua casa, que tenha condição de ser consumida ainda. A gente busca esse alimento, seleciona esse alimento e encaminha para as entidades que cuidam de pessoas em situação de risco. Rejane, então, comerciantes e pessoas físicas, os dois podem ser doadores do Mesa Brasil? Sim, qualquer pessoa que tenha alguma coisa na sua casa, ou no seu comércio, né, que tenha condições de doar, ou aquelas pessoas que querem, de alguma forma, contribuir, independente de ser pessoa física ou jurídica, ela pode contribuir com o Mesa Brasil. E é só alimento que as pessoas podem doar, Rejane? Não, nós recebemos também fraldas, nós recebemos alimentos enlatados, nós recebemos produtos de limpeza, porque essas entidades que atuam junto com
com as pessoas em condições de risco, são entidades muitas vezes que são mantidas por doações, por voluntários. Então, eles não têm uma verba fixa. Jane, quantas entidades o Mesa Brasil consegue ajudar hoje em Rondonópolis? Aqui em Rondonópolis nós atendemos 85 entidades. 85 entidades? 85. Você pode citar algumas? Sim. Para o pessoal de casa saber? Sim, nós fazemos atendimento ao Lar dos Idosos, Casa do Adolescente, a Cooperativa Copercicla, Oratório Dom Bosco. Então, praticamente todas as entidades que são regularizadas em Rondonópolis e atuam no atendimento a essas pessoas que vivem em situação de risco, o Mesa Brasil atua junto com elas. Jana, a gente estava conversando nos bastidores e você estava contando que um grande doador do Mesa Brasil, infelizmente, houve um acidente, uma tragédia aqui em Rondonópolis e teve uma queda na arrecadação de alimentos de torno de 40%. Né? Então, 40% é muito, né, Regiane? Então, a gente queria que você fizesse um apelo para os comerciantes aqui de Rondonópolis, para as pessoas que têm pequeno comércio, as padarias, né, para que elas possam vir a ser doadores do Mesa Brasil. Sim, é aquela questão. Sempre tem pessoas que precisam, por mais que se tente combater, sempre existirão pessoas que precisam. E se você tem um pouco mais e tem condições de doar, seu comércio, sua casa, se na sua casa tem alguma coisa que você entende que não vai consumir, mas que serve ainda para ser consumida, pode doar. Procura o SESC, né, que é a sede do Mesa Brasil é no SESC, procura o SESC e faz essa doação. Caso você tenha um volume maior, não tenha condições de levar ou queira doar sistematicamente, é só fazer contato, nós cadastramos como um doador do Mesa Brasil e vamos até você, até o comerciário, até a pessoa que tem para essa doação, para buscar. Jane, quantas padarias hoje são parceiras do Mesa Brasil? Hoje nós temos uma padaria, nós recebemos dele o pão. Uma padaria, Jane? Isso. Mas eu não tenho nem ideia de quantas padarias tem em Rondonópolis. Então vamos fazer um apelo para os padeiros aí, para os donos de padaria, né, Jane? Então, o pão, né, aquele pãozinho nosso de cada dia na mesa é um alimento muito importante. Então, se você tem condição de doar, se tem uma padaria, aquele pão que não foi vendido, que vai para outro dia, e ele não vai ser um pãozinho quentinho, saboroso para eu comprar, mas que é um alimento ainda com poder nutritivo, ele vai fazer a diferença na mesa dessas pessoas. Jane, e as pessoas que têm horta, os nossos feirantes, eles são parceiros? Tem poucos parceiros? Como é que está essa questão? Sim, os feirantes da Feira da Vila Aurora são doadores do Mesa Brasil. Existe uma logística que eles terminam a feira na sexta-feira. A Mesa já deixa as caixas que são esterilizadas, são limpinhas, deixam as caixas, eles colocam tudo aquilo que sobrou e que não dá para ser vendido na próxima feira, eles já colocam nas caixas. No sábado de manhã a equipe do Mesa Brasil recolhe e de imediato já doa para uma entidade. A entidade já tem o compromisso de ir buscar lá pela manhã no sábado. E além dos feirantes, a gente tem também hortas. Sim. Não é um doador sistemático, mas é um doador eventual. Sempre que ele tem alguma coisa, alguma colheita que dá excedente, eles ligam e nós vamos até a horta e buscamos aquilo. Às vezes até ajudamos a colher, se for preciso. Então, não é o trabalho do Mesa colher, mas tendo e precisando de um apoio, a gente até vai lá e recolhe esse material. Jane, você estava contando sobre uma capacitação que vocês fizeram de uma entidade, não só para receber, mas para produzir o próprio alimento. Você pode contar para a gente? Sim, é que o Mesa Brasil ele vai além de só receber e doar alimento. Ele também trabalha, uma das metas do Mesa Brasil é que essas pessoas que recebem tem alguma autonomia, aprenda a ter alguma autonomia. Então, sempre tem cursos, sempre tem oficinas com aproveitamento integral do alimento. Então, todas as formas de evitar o desperdício, o Mesa atua. E aí, o que acontece? Foi montado um projeto
que o Mesa Brasil vai à horta, e aí nós capacitamos uma entidade que tem lá as suas pessoas, e essas pessoas ficam, né, moram na entidade, Sim. e eles têm um espaço grande. Então, aquele alimento que ele é descartado, porque realmente ele não tem como ser consumido, foi aplicada uma oficina onde eles aprenderam a fazer a compostagem para transformar esse alimento em esterco, em adubo, né? Eles aprenderam essa compostagem e aí eles aprenderam a fazer o plantio, a semear, ganharam a semente, ganharam o carrinho, a pá, implantou-se a horta nessa entidade. Com a horta implantada, eles, quando chegou o período de colheita, quando eles começaram a colher, eles consomem, a horta hoje atende parte das necessidades de alimento dessa entidade, e o que excede, ele doa para o Mesa Brasil distribuir para outras entidades. Então, essa entidade hoje é um receptor do Mesa Brasil, mas também é um doador, né? Então, o Mesa Brasil, ele não dá só o peixe, ele ensina a pescar também. Ele ensina a pescar também. A ideia é que algum dia, pelo menos algumas dessas pessoas tenham a sua independência. Quando a gente ensina, por exemplo, a fazer um brigadeiro de mandioca, vai lá e ensina para as mães, ensina. A ideia é que essa mãe faça o brigadeiro de mandioca para vender. Então, ela vai ter um ganho que vai ajudar na subsistência dela. A gente joga muita coisa fora, muita casca, muito talo, que são coisas que são muito nutritivas. Às vezes mais nutritiva do que a polpa do alimento. Sim, também tem que ser feita uma capacitação para aproveitar, né? A gente faz isso, inclusive o próprio SESC, ele está com essa visão agora, nós temos as outras atividades que acontecem lá dentro, e vamos trabalhar também nessa capacitação internamente, externamente, para esse aproveitamento. Mostrar onde realmente está as propriedades, né, do alimento, que muitas vezes elas são jogadas fora para consumir a polpa, que às vezes nem é tão rica. Né? Então, sim, e o Mesa trabalha forte nisso aí. Bom, Regiane, então, para a gente frisar bem no pessoal que está em casa, o Mesa, ele recebe alimentos, mas também recebe produtos de limpeza, fraldas, material de consumo, não é? E qualquer pessoa pode doar, pessoa física, pessoa jurídica. E você falou, eu queria que você traduzisse para o pessoal, doador sistemático. O que é isso? Tá. O doador sistemático é aquele que sempre está doando para o Mesa Brasil. É aquele alimento que a gente conta realmente com ela, aquela doação que a gente conta para fazer o Mesa Brasil funcionar. Então, toda semana a gente recebe doação dos mercados da cidade, de outras empresas que doam para a gente toda semana. Agora, existem também aqueles que eventualmente doam. Que pode também ser, né? Que pode ser pessoa física, que pode ser pessoa jurídica. Hoje eu tenho um excedente na minha produção, então eu vou doar. Às vezes volta a ter esse excedente só daqui 2 meses. Não tem que ter aquele compromisso. Não tem que ter esse compromisso, precisa, né? Não precisa. E mesmo a pessoa física. Hoje eu tenho condições de doar, então hoje eu vou doar. Eu vou doar um pacote de fralda, eu vou doar uma cesta básica, eu vou doar uma cesta de produtos de limpeza. Certo. Esse mês deu, mês que vem não deu, não tem problema. Quando der, você volta a doar. As próprias padarias. Hoje sobrou o pão, eu posso doar. Amanhã eu vendi todo o pão, eu não tenho como doar. Então não é porque eu não doei hoje que eu não posso doar em outros dias, certo? Então essa é a diferença. O sistemático é aquele que tem para doar toda semana. Às vezes todo dia, às vezes não é todo dia, mas toda semana. E tem aquelas pessoas, aquelas empresas que quando tem condições doam para a gente. E tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo. Tá bom. Né? Tem consumo para tudo. Eu queria então que você terminasse deixando o telefone, a gente vai deixar aqui na tela também, mas para que as pessoas interessadas entrar em contato com vocês. Certo. O telefone de contato diretamente com o Mesa é o 3411 1470 ou 3411 1494. Esses vocês conseguem falar diretamente com o Mesa. A gente funciona de segunda a sexta a parte administrativa, então das 7 da manhã
até às 5 da tarde, se ligar, nós temos condições de atender, né? E os sábados a gente só faz a coleta da feira, mas ligando de segunda a sexta, às vezes quer fazer uma doação no sábado, só programar com a gente que a gente vai lá e busca. Ok. Certo. Jane, muito obrigado pela tua presença aqui. Vocês. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Cicobi põe a gente em primeiro lugar. Todo mundo participa. Todo mundo vê o que nos dá orgulho de ser um associado. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país, é assim, associado a você. Vamos aproveitar que a gente teve essa entrevista que falou sobre solidariedade. Vamos falar um pouquinho a respeito desse tema, solidariedade. O quanto você tem sido solidário? Quantas pessoas você ajudou nessa semana que passou? Mas o que é solidariedade? A solidariedade é você ajudar o seu próximo. A solidariedade, ela se mistura com a empatia, que é a capacidade que às vezes a gente tem de se colocar no lugar do outro. A solidariedade tem muito a ver com amor ao próximo, tem muito a ver com caridade, tem muito a ver com você doar um pouco do seu talento, do seu tempo, das coisas que você possui em prol das outras pessoas. Um ato de solidariedade é sempre uma via de mão dupla. Como assim? Ora, ela faz bem para quem vai receber aquele ato. Às vezes a pessoa está precisando de uma cesta básica, está precisando de alguma coisa, é óbvio que ela vai ser beneficiada, é óbvio que ela vai se sentir bem em receber aquele ato de solidariedade. Mas o ato de solidariedade também, ele faz muito bem para você, para a pessoa que está praticando aquele ato de solidariedade. Eu vou te falar um dado que foi objeto de pesquisa científica que é muito interessante. Foram feitas pesquisas nos Estados Unidos que demonstraram cientificamente que quem realiza pelo menos 4 horas de trabalho voluntário por mês, olha bem, 4 horas de trabalho voluntário por mês, tem 10 vezes mais chances de ter uma boa saúde de quem não faz nenhum ato de solidariedade. Olha só que coisa fantástica, interessantíssima. As pessoas que são solidárias, elas são mais saudáveis. Interessante, não é? Qual é a explicação científica para isso? A gente sabe que quando a pessoa que está praticando aquele ato de solidariedade, no momento que ela está praticando, que ela está fazendo aquele ato, no seu cérebro existe a liberação de várias substâncias químicas, substâncias que dão a sensação de prazer, sensação de felicidade. E essas substâncias químicas, por si só, elas são substâncias promotoras de boa saúde. Então, um ato de solidariedade, além de fazer bem para a pessoa que vai receber, também faz bem para a pessoa que está praticando. Talvez você esteja se perguntando, puxa, mas eu não tenho nada para doar, eu não tenho nenhum talento especial, de que adianta a minha pequena ajuda se os problemas são tão grandes, se as desigualdades sociais são tão grandes, se as pessoas que têm problemas são tão numerosas. Então, só para te dar um exemplo rapidinho de uma história que vai ilustrar bem. Um senhor estava andando pela praia e ele viu uma criança pegando aqueles pequenos peixes que ficam presos naquelas pocinhas de água, pegava o peixinho
e jogava de volta para a água. Pegava o peixinho e jogava de volta para o mar. E aquele senhor quis brincar com a criança e disse: meu filho, não adianta, você não vai conseguir jogar todos os peixes de volta para a água. Aí o menininho estava, nesse momento, ele estava com um peixe assim, e ele disse para aquele senhor: olha, mas para esse peixinho aqui eu vou fazer toda a diferença. Então talvez você não tenha grandes condições de fazer grandes atos de solidariedade, mas eu posso dizer com certeza que o seu pequeno ato de solidariedade pode fazer muita diferença para as pessoas que estão precisando. As pessoas que aprendem a importância da solidariedade, normalmente elas se tornam pessoas mais felizes, se tornam pessoas que adquirem mais satisfação pela vida, são pessoas que entendem assim o seu papel na sociedade, entendem que às vezes os seus pequenos atos de solidariedade podem contribuir para a melhoria da sociedade como um todo. É muito importante a gente ter essa semente da solidariedade, inclusive implantada nos nossos filhos, porque a solidariedade também é um exercício que se ensina, que se aprende com exemplos. Ensine seus filhos a serem solidários, ensine seus filhos a doar os brinquedos que não usam mais, ensine seus filhos a doar aquelas roupas que não servem mais, ensine seus filhos a repartir aquilo que elas não estão usando mais. Isso você vai cultivando essa semente da solidariedade nos nossos filhos. Inclusive, amanhã você tem uma grande oportunidade de demonstrar sua solidariedade. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na escola CI, haverá o Bazar da Avroc, que é a instituição dos voluntários que ajudam os pacientes de câncer. Então, os voluntários estarão lá vendendo muita coisa boa, calçados, roupa de criança, de adulto, muita coisa boa. Você vai lá e você vai estar contribuindo com a associação e demonstrando a sua solidariedade, ok? Eu já te provei então que a solidariedade ela melhora a sua saúde, ela melhora a sua autoestima, ela melhora a sua sensação de felicidade, além de beneficiar muito o seu próximo. Então, seja solidário, demonstre o seu amor, o seu carinho, a sua empatia para as pessoas que estão precisando. No Gotas do Saber dessa noite, eu vou compartilhar com vocês um versículo de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É um versículo assim, a princípio totalmente sem sentido, né? Você lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo você vai achar? Olha, se você jogar o pão, os peixes vão comer, vai murchar, vai virar aquela confusão. E a Bíblia tem muito disso, você tem que tentar entender o que existe por trás daquilo. O que o autor está querendo dizer, o pão aqui representa duas coisas. Representa pão mesmo, comida, e representa pão, palavra de Deus. E quando ele fala, lança o seu pão sobre as águas, são atitudes que você vai fazer em prol do próximo. Então você vai fazer ações em prol do próximo, você vai lançar aquilo sobre as águas. Mas como toda ação tem uma reação, tudo aquilo que você faz de bom para o seu próximo, com certeza vai voltar para você. Então por isso que a Bíblia está dizendo, olha, lança o teu pão sobre as águas, que depois de um tempo você vai achar. Ou seja, hoje você vai ajudar alguém, amanhã, quem sabe aquela pessoa pode te ajudar, ok? Então é isso, é essa a sabedoria que está por trás desse versículo. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader.